Olá, amigos! O vídeo de hoje é para enfocar 5 coisas interessantes que eu conheci e vivo aqui em Portugal. Coisas que encaro como interessantes e diferentes, porque não vi em outros lugares da mesma forma que eu vivo aqui, que vejo aqui em Portugal, principalmente no Brasil. Aliás, tem coisas que tem em Portugal que eu não vi no Brasil em lugar nenhum. Depois da vinheta. As 5 coisas interessantes que conheci e que vivo aqui em Portugal são: 1. Os carros param na passadeira. Eles não atravessam. Um exemplo, se você é pedestre e colocar o pé na faixa de pedestre, é como se fala no Brasil, e passadeira é como se fala em Portugal, você coloca o pé na faixa para todo o trânsito para você passar. Mesmo que você seja só uma pessoa que não tenha nem sinal para te mostrar que é sua vez de ir. Eles param na faixa de pedestre e, pelo que eu consultei, isso se o carro passar e o pedestre estava passando, isso está na lei, ele vai ser incriminado, ele vai ser multado. Eu não sei bem qual é a multa, mas eu sei que todos os carros, veículos, motos, tudo para quando você começa a atravessar na faixa de pedestre, na passadeira, que é como se fala aqui. É incrível, eu passei essa experiência em 2004 pela primeira vez. Eu até assustei, eu estava no centro de Lisboa, num bairro chamado Belém, que é fervilhante de turistas. Eu pus o pé na faixa, eu não mencionei que eu ia andar, eu só pus o pé na faixa, parou tudo. Ônibus, motos, carros, pedestre. Tem a vez aqui, ao contrário de no Brasil, que se você tiver o verde para você e for passar, é capaz ainda de ser atropelado, porque tem algum que passa no vermelho. Mas aqui não. Você colocou o pé no começo da faixa, mencionando que vai atravessar, eles já para tudo. E quando eles percebem que você ia, mas não foi, eles vão, me pediram desculpa, parou no meio daquele ia indo, parou e pediu desculpa por não ter dado a minha vez. Uma coisa interessante e muito respeitosa que eu conheci aqui em Portugal e acho que deveria ser no mundo todo. Tem alguns lugares que me falam, no norte do Brasil me falaram já que tem isso, em alguns outros países, mas eu já viajei para muitos países e não vi como é aqui em Portugal, eu não vi igual. A segunda coisa interessante quando você compra um eletrodoméstico, um equipamento, um eletroportátil, sei lá, um rádio, uma máquina de lavar, uma coisa assim, você tem 2 anos de garantia na nota fiscal, já saindo da loja. No Brasil é 1 ano. Se você quer fazer para mais 1 ano, que ficam 2, você paga garantia estendida no Brasil. Em Portugal, são 2 anos de garantia na hora que você compra e se der algum problema no seu equipamento nesses 2 anos, eles até trocam por um novo. A minha experiência com isso, não tive problema. Não precisei usar garantia ainda, está na garantia o que eu comprei. Eu comprei um televisor, na hora da compra eu perguntei da garantia, ele me explicou, porque o brasileiro é sempre desconfiado, né? Vai e compra, mas fica fazendo pergunta. E tinha garantia de 2 anos para problema de funcionabilidade e tal. E se o problema persistisse, ia trocar a televisão em 2 anos. Como a televisão só tem 1 ano, ainda não aconteceu nada, espero que eu não precise trocar de televisor. Mas, se eu precisar, se qualquer pessoa aqui comprar qualquer coisa, eletrodoméstico, eletroportátil, e precisar trocar, dentro da garantia, eles trocam. Eles dizem que consertam.
Foi o que o vendedor me disse, se for o caso. Mas se for muito complicado, tem que arrumar técnica, assistência técnica, eles trocam o equipamento. Essa é uma segunda coisa muito interessante, muito importante e respeitosa que eu encontrei aqui em Portugal. Uma coisa que eu vi aqui em Portugal, passei essa experiência também, a terceira, é o livro de reclamação. Chama livro de reclamações. Você vai num restaurante, não é bem atendido, ou não foi aquilo que você esperava, mas tem que ser uma coisa coerente, né? Você não vai reclamar porque a salada estava com mais vinagre, menos, você não vai falar isso. Bem atendido, não foi bem esclarecido, você pode pedir o livro de reclamações e reclamar aquilo que é coerente. Você não chega lá falando assim, olha, ele estava com... No cara fechada, não adianta. Minha experiência com o livro de reclamações foi com o famoso CEF. Eu e o CEF, alguns problemas sempre. Então, uns 2 anos atrás, eu tinha um agendamento. Por e-mail, eles me mandaram um outro agendamento para 4 meses depois. Então, na data que era o agendamento anterior, eu fui no CEF. Aí eles consultaram lá no meu cadastro que o meu agendamento era para 4 meses depois, porque eles tinham muita demanda, que eles não tinham pessoal, foi essa alegação que me deram. Na hora eu pedi para a atendente, que é chefe, eu pedi para chamar, ela veio, falei, eu quero o livro de reclamação. Mas ela queria saber o porquê, porque que eu queria o livro, eu falei o motivo. Eu tinha... o meu documento agendado para aquela data e me reagendaram para 4 meses depois. Aí ela falou assim, mas isso não é motivo. Eu falei, é porque eu preciso do documento com a data certa. E vocês não me alegaram uma razão. Aí eu peguei o livro, no livro de reclamações ela me trouxe, eu reclamei tudo, até o atendimento do atendente lá na porta, quando vai conferir os seus dados, se você está agendado para aquele dia, ele foi muito grosseiro comigo. Então eu peguei, descrevi o nome dele, descrevi a situação e descrevi por quem fui atendida, aquela moça que me atendeu, tudo direitinho. Veio com uma cópia, aquilo era o meu comprovante. A resposta veio 2 meses depois, por carta, e dizendo que o CEF estava certo. Mas eu tive o direito de indagar, reclamar, me posicionar, dizendo que não concordava com aquele reagendamento que fizeram. Enfim, funcionou o livro. Não foi a meu favor, que nem sempre é, mas eu tive o direito de reclamar. Ao passo que no Brasil, principalmente em serviço público, em serviço de atendimento ao público, você pode reclamar para Deus, porque para os seres humanos que estão a te atender, o máximo que você vai receber é sim senhora, sim senhora, sim senhora, e não resolve o assunto. A terceira, não, é a quarta, é a quarta. A quarta coisa interessante que eu conheci em Portugal e que gostei muito disso, mas eu já tinha vivido isso em outros países na Europa. No Brasil não sei se tem, não posso afirmar. Uma vez por mês, antes da pandemia, uma vez por mês o morador de Portugal tem direito a visitar museus de graça no país inteiro. Bem entendido, 2 pontos na outra linha. Antes da pandemia, todos os domingos, das 10 às 2 da tarde, o morador de Portugal, que tem documento que comprova que ele é morador, quem já tem a cidadania tem o cartão de cidadão, quem é só residente tem a autorização de residência, que é um comprovante de que ele mora aqui, tem o endereço nesse documento, tudo. Então, a gente tem direitos de ir em museus, em feiras, está escrito, tem uma lista de locais, eventos que a gente pode ir sem pagar a entrada. Então, é das 10 às 2 da tarde, todos os domingos, você pega aquela lista, então você, por exemplo, quer ir no Museu do Azulejo.
Ele está lá aberto de tal hora a tal hora, mas das 10 às 2 da tarde você tem direito de ir com o seu documento e não pagar a entrada. Essa é a quarta coisa muito interessante, porque você pode sair no domingo, sai 9 horas da manhã e sai visitando museus. Ou não deu para visitar tudo neste domingo, eu vou no outro. E não paga. E é cultura. Cultura de graça para todos os moradores. Não é só os nativos, e sim quem tem documento de residência. Muito bom, gostei muito. A quinta coisa muito interessante em Portugal, que eu vivo aqui, que eu conheci e vivo. Então, não é só conhecer de ouvir falar, e sim de conviver. Você viaja em Portugal de norte a sul em 6 horas e pouco de viagem. Quando que no Brasil você viaja para qualquer estado com menos de 6 horas, com 6 horas de viagem? Isso eu estou falando que você pode ir de carro do norte a sul do país. E leva no máximo 6 horas. Você conhece um país inteiro. Você programa. Vai descendo, ou vai subindo, vai parando, tira umas férias de 15 dias, você vai parando cada dia num lugar, dorme, acorda e já está no outro. Isso de carro. Agora, você pode também ter as viagens de comboio, que aqui é comboio, no Brasil é trem. Os trens são excelentes, os preços são razoáveis e tem comboio para todos os lugares, em todos os horários. Eu estou falando isso antes da pandemia, e depois da pandemia vai voltar, não é? A gente não vai ficar sem os transportes. Você pode fazer o seguinte: você mora em Lisboa, quer ir almoçar no Porto, sai de manhã, viaja umas 2 horinhas, mais ou menos. Eu não sei qual é o total de horas, depende do trem que você pegar, do comboio que você pegar. Você da meio-dia está lá no Porto, você almoça, anda um pouquinho, 5 da tarde você pega o comboio de volta, está de noite aqui em Lisboa. Então, esta é uma coisa muito interessante. Você pode de programar. Olha, domingo eu vou para Aveiro, pego o comboio, não precisa nem gastar combustível, nem ter carro, nem se importar com estrada, apesar das estradas aqui serem excelentes. Mas você pode sentar no comboio, sair, viajar já fiz isso. Fiquei um fim de semana em Aveiro e Águeda. Paga o comboio, senta, vai embora, faz a sua mochilinha, não precisa nem ser uma mala, dorme lá, acorda, dorme numa cidade, acorda na outra, já vai para outra, viaja, passeia, conhece, almoça, toma suas refeições lá, conhece outras pessoas, outra cultura local e volta. Na segunda-feira já pode ir trabalhar de novo. Este é Portugal. Estas coisas são muito interessantes para o brasileiro que vem morar em Portugal, para o estrangeiro, para todos, né? É muito interessante, dão muito valor à cultura, ao bem-estar, porque o ser humano tem que ser valorizado, né? Então esse foi o vídeo de hoje para mostrar 5 coisas muito interessantes que eu conheci em Portugal, que eu vivo estas coisas em Portugal e que muitas vezes não vivi no meu país, que é o Brasil. Então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dê seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!